Estamos de volta com o programa Conexão Vestibular. Aqui você acompanha a cobertura completa do vestibular segundo semestre de 2015 da PUC Minas. Agora são 5 horas e 27 minutos. Bom, pessoal, e agora, seguindo o nosso Conexão Vestibular, nós vamos para a portaria principal do campus Coração Eucarístico, onde está posicionada a Jaqueline Caixeta para conversar com a gente. Boa tarde, Jaque. Boa tarde, Carol. Como que tá aí? Tudo bem, tudo tranquilo. E aí, já está escurecendo, né? Pois é, por aqui já está escurecendo, o pessoal já está indo para casa. Daqui a pouco a PUC já está com seu domingo normal, quietinha, sem ninguém. Beleza. E o que de informações você traz aí pra gente, Jaque? É com o Luiz agora, Carol. Beleza, obrigada. Oi, Luiz. O que você manda pra gente? Boa tarde, Carol. Chega ao fim a cobertura do vestibular PUC Minas segundo semestre de 2015. E nesse dia de muito trabalho, de muitos flashes ao vivo, o resultado foi o melhor possível. E para os alunos, para toda a equipe, nós desejamos aí uma boa sorte. Muito obrigado para toda a equipe que nos ajudou, toda a equipe da PUC TV, todo o corpo docente da PUC Minas, nosso agradecimento aqui. Beleza, Luiz. Muito obrigada. Parabéns pela cobertura, parabéns a todos pela cobertura. E agora, o Luiz participou da produção desse bloco que a gente vai apresentar agora, que a gente vai tratar de um assunto que tem consumido os noticiários internacionais, as ações do grupo extremista Estado Islâmico. A nossa equipe preparou uma reportagem para que você possa entender sobre esses radicais que vêm ganhando força e avançam de forma rápida, espalhando o terror e chocando o mundo com a execução de vítimas inocentes. Hoje, as lideranças mundiais debatem uma forma de pará-los. Confira. Para nos ajudar a compreender o que é esse grupo terrorista Estado Islâmico, eu converso com o professor Jorge Lasmar, chefe do Departamento de Relações Internacionais da PUC Minas Coração Eucarístico. Professor, como foi o surgimento dessa organização hoje conhecida como Estado Islâmico? Durante a intervenção dos Estados Unidos no Iraque, uma série de grupos começaram a surgir e a lutar contra a presença dos americanos naquele território. Entre esses grupos se consolidou a presença da Al-Qaeda no Iraque. Com o tempo, uma série de divergências internas com a Al-Qaeda, controlada pelo Bin Laden no Afeganistão e no Paquistão, começaram a surgir e com o tempo eles acabaram se separando. E esse grupo que antigamente era a Al-Qaeda do Iraque se tornou o que nós conhecemos hoje como Estado Islâmico. E quais os ideais desse grupo? Esse grupo, ele prega uma visão muito específica do Islã, que não tem nada a ver com a religião, mas eles pregam um retorno ao califado muçulmano, que existiu à época da morte do profeta Maomé e dos seus sucessores. Eles pregam a aplicação da lei islâmica tal qual existia naquela época, na visão deles, naquele território específico. Professor, e quais as áreas de atuação dessa organização terrorista? Eles estão muito presentes no sudeste da Síria e no norte do Iraque, mas já começam a ter algumas movimentações fora dessa região de conflito. Por exemplo, há uma presença no Iêmen, Líbia, Tunísia, e já começam mesmo a haver indícios, mesmo no Paquistão e no Afeganistão. E você confere agora uma reportagem especial do nosso correspondente internacional Richard First, ex-aluno da PUC Minas e ex-estagiário da PUC TV. É por meio de imagens fáceis de se encontrar na internet que é possível ter a ideia do tamanho do terrorismo do grupo Estado Islâmico. Os militantes radicais do Estado Islâmico capturaram metade da Síria, além de grandes e importantes áreas do Iraque. Os efeitos são sentidos também aqui em Jerusalém, a 400 quilômetros de distância do território em guerra. Mas as pessoas tentam levar a vida numa boa. Dona Gita, uma aposentada de Jerusalém, ao lado de uma amiga na saída do teatro, comprova. Elas são das antigas, já viram muitos conflitos e não se assustam com as notícias dos países vizinhos e até dos conflitos entre israelenses e palestinos. Para ela, é parte da rotina. Esta é minha casa. Você vê que as pessoas também tentam cuidar uma das outras. Agora mesmo, no teatro, vimos um ato de amizade. Jovens tentando uma senhora a se sentar para ver a apresentação.
A gente não sente isso aqui, a questão da guerra. A gente não quer sentir. São inimigos, são pessoas fora do controle que têm feito isso. Quando eu pergunto qual a profissão, Dona Dita sorri e diz: sou uma amante do meu país. Nas áreas reais de conflito, milhões de pessoas estão desesperadas para deixar a terra natal. Está acontecendo na Síria e no Iraque uma tragédia. Infelizmente, o povo daquela região, Iraque e Síria, estão sofrendo por causa de erro de alguns grupos. Infelizmente, o Ocidente teve mão em fazer isso. Então, o que está acontecendo lá, por causa daquele grupo radical Daesh, o grupo islâmico, a gente não concorda. Nem a religião islâmica concorda com o que eles estão fazendo. A população comum fica sem saber o que fazer e no inferno não tem ideia do que seja paraíso. Obrigada ao Richard aí pela colaboração. Bom, e para conversar com a gente sobre essa produção desse bloco, está aqui no estúdio junto comigo e com o Rafa, a Natália Cassiolato. Bem-vinda, Nath. Obrigada, Carol. Boa tarde, todo mundo está nos assistindo. Pois é, Nath, como a gente pôde ver ali, o Luiz trouxe, né, um pouquinho da conversa com o professor Jorge Lasmar, do curso de Relações Internacionais. Como é que foi essa produção? Esse tema de vocês foi muito difícil, né? Como o Estado Islâmico ele é um tema bem complexo, a gente pensou em primeiro trazer alguém que entenda do assunto para poder situar todo mundo, né? Então a gente pediu ajuda do professor Jorge Lasmar, que eu acredito que deve ter facilitado assim, para todo mundo entender bastante melhor, compreender. Isso mesmo, Nath. E Rafa, o que tem aí nas redes sociais que você pode destacar sobre esse tema que tem tomado tanta repercussão na mídia, né? Então, Carol, é um tema que realmente a galera costuma discutir bastante nas redes sociais. Eu trouxe aqui alguns comentários. A Mariana Tegon comentou assim: todo mundo fala em ajudar as mulheres que estão em posse do Estado Islâmico, mas como que faz para ajudar, gente? Isso tem que parar. O Igor Silveira comentou: tô querendo saber quando a ONU vai deixar... tô querendo saber até quando a ONU vai deixar o Estado Islâmico continuar com essa palhaçada. E o André Machado perguntou, e eu devolvo a pergunta para vocês: quem vai parar o Estado Islâmico? Pois é, Rafa, eu acho que assim, é um tema de muita importância. A ONU não está com os olhos fechados, a gente tem visto aí nos noticiários, mas nós temos que ficar sempre procurando a informação, porque a gente vê muita desinformação, principalmente nas redes sociais, né? As pessoas falando, às vezes, o que não sabem, não é isso? Não, com certeza. Até é bem complicado, que fui fazer a pesquisa para trazer aqui para vocês, e foi até bem difícil trazer alguma coisa, alguma coisa com uma base bacana de informação. Tem muita opinião, muita né, opinião, Rafa? às vezes muito sem saber muito sobre o tema e tudo mais, então é bem complicado mesmo. Isso. E é um tema que pode cair em prova, né, Nath? Como a gente está falando, tem que buscar informação. E como é que a gente busca informação? O tema tem sido também foco de estudo nas salas de aula. Como é um conflito atual, possivelmente está presente em alguma questão ou até com proposta de redação das provas de vestibular. Por isso, visitamos um cursinho para saber dos estudantes como eles se preparam em relação ao assunto. Veja só. Nada de moleza para essa turma que se prepara para as provas do vestibular. Eu estudo desde manhã até mais ou menos umas 7, 8 horas da noite. A equipe do Conexão Vestibular veio conferir como os estudantes se preparam para estar por dentro de um assunto que tem sido debatido em todo o mundo, o Estado Islâmico. A gente tem aula aqui de geopolítica atual também, que pega essa parte do Estado Islâmico. E geralmente eu atualizo também por jornal e pelo celular também, pelo Facebook, às vezes eu vejo notícias lá. Cada dia acontece uma coisa nova, né? Que a gente tem que ficar antenado com televisão e jornal, principalmente. E aí é até mais importante do que a sala de aula, né? Porque cada dia acontece um fato novo. Nós trabalhamos com reportagens, com mapas para a identificação da evolução da dominação do Estado Islâmico. Quando se fala Oriente Médio, Norte da África, Síria, Iraque, tenho certeza que muitos alunos não conseguem identificar isso geograficamente. Então nós trabalhamos com mapa, né, com vários mapas. A gente exibe documentários que abordam
esse assunto. Muitas vezes não é nem necessariamente sobre o Estado Islâmico, mas um documentário sobre a história da expansão do islamismo, que vai fundamentar o aluno, fundamentar para a compreensão do que está acontecendo atualmente. Para alguns estudantes, o tema traz certas complicações. A dificuldade com o tema do Estado Islâmico, eu acho que é o vocabulário, porque tem muita coisa que a gente não entende e a gente tem que procurar primeiro conhecer o vocabulário e assistir às aulas é muito importante, ler a apostila sobre o tema e principalmente assistir o jornal para a gente estar a par do que está acontecendo. E para aqueles que se preparam para os exames, algumas orientações são importantes. Para os alunos que vão fazer prova e que devem se inteirar sobre esse assunto, eu sugiro que consultem sites de jornais, né, de revistas especializadas que têm produzido uma análise muito interessante, muito rica desse assunto, correto? E não embarquem apenas numa notícia de internet, que nem sempre ela é confiável. E na véspera das provas, nada de pegar pesado com os estudos. A dica é relaxar e se alimentar de forma saudável. Durante o mês que já antecede o vestibular, a gente já tem que manter uma rotina mais ou menos regrada para não ter nenhuma surpresa, né? A alimentação que você costuma fazer durante o ano para não, sei lá, não comer nada diferente do que você costuma comer, para não correr risco de passar mal. No dia da prova, eu como alguma coisa bem leve, antes mesmo, assim, eu almoço. Só que como pouco e alguma coisa mais leve. Muito legal aí a reportagem, né, gente? Pra gente ver como que é importante estudar o tema aí do Estado Islâmico. E agora de volta aqui para os meus parceiros de estúdio. Sai Natália, entra Gabi com o Boletim Conexão. Gabi, agora o nosso assunto é Estado Islâmico. O que você tem a dizer aí pra gente? Pois é, Carol. Ontem o grupo extremista, né, do Estado Islâmico, eles explodiram a prisão de Palmira, um dos símbolos de repressão do regime sírio. E assim, vale a pena todo mundo lembrar que o Estado Islâmico ele não representa a cultura islã. Os muçulmanos, eles são muito mais do que só o grupo. Aqui no Brasil, por exemplo, já são 11.400 representantes nas metrópoles aqui do país todo. Interessante, Gabi, porque isso é bom deixar claro, né? Não é que representa uma religião, né? Isso é importante distinguir. É o que a gente estava falando antes, a informação é o principal caminho, né, Rafa? O Rafa está ali pesquisando para daqui a pouco trazer mais coisas para a gente aí nas redes sociais, né, Rafa? Com certeza. E quem tiver algum comentário sobre o assunto, é só acessar o nosso Facebook, facebook.com/PUCTVMinas, ou também no Twitter, né? Nosso Twitter é @PUCTVMinas. Estou guardando aqui seu comentário. Beleza, e assim a gente encerra a participação da Gabi no Boletim Conexão. Gabi, muito obrigada, foi ótimo a sua participação. Carol, e estaremos aí para a próxima. Isso mesmo, muito obrigada. Obrigada. E agora um recado para você, estudante do ensino médio que está ligado na PUC TV. O Departamento de Relações Internacionais da PUC Minas vai realizar este ano o 16º Miniono entre os dias 10 e 13 de outubro no campus Coração Eucarístico. O Miniono é um projeto pedagógico que possibilita o desenvolvimento das capacidades de percepção e compreensão dos acontecimentos mundiais aos organizadores e participantes do evento. Para mais informações sobre a Miniono, acesse o site do projeto ri.pucminas.br/Miniono. O Conexão Vestibular vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, vamos falar sobre o tema maioridade penal, além de novas informações sobre a cobertura ao vivo do vestibular PUC Minas segundo semestre de 2015. Voltamos daqui a pouco. Até já!